Já não era sem tempo. Em cima da hora, né, bicho? Vamos lá. Que isso, hein, papai? Rapaz, ó, esqueci de pôr a minha. Nem pensei Camisa, nisso. pô. Agora a gente já tem camiseta Boa noite. oficial. Boa noite, gente. Boa noite, Hamilton. Boa noite, Paula. Boa noite. E aí, Boa mestre? noite aos nossos ouvintes aí, né? O pessoal que tá entrando na live aí. Pô, cara, que dia corrido hoje. Rapaz, eu tô ansioso por esse momento de hoje, ó. Cara, é o que eu também. digo. Hoje vai ser bacana, cara. Ainda mais que a Paula escolheu um tema muito bom, né? Um tema que o emergencista gosta muito. Eu adoro. E a Um aula tema foi muito bastante boa, né? polêmico também, né? Sim, cara. É um tema polêmico. Principalmente quando você põe um emergencista junto com um não emergencista para discutir esse tema. É bem polêmico. E a gente brinca que, bom, pelo menos para mim, TEP é um diagnóstico nosso, um diagnóstico da emergência. Sim. Também vejo dessa forma, cara. Eu acho que assim, a gente tem que treinar muito ter um olhar tromboembólico, né? Então, assim, não só para TEP, mas para tudo, assim, na emergência, a gente tem que ter um olhar tromboembólico, um treinamento para identificar pacientes potencialmente críticos que precisam de uma intervenção tempo sensível, e o tromboembolismo ele está presente em vários cenários dessa forma, né? Isquemia mesentérica, no TEP, no IAM, no paciente que tem qualquer oclusão arterial aguda, né? Então, assim, a gente tem que ter um treinamento muito forte nessa parte vascular. E o TEP é o cara que, por muitos anos aí, antes da gente se consolidar, foi um cara que ficou meio esquecido. Muitas vezes a galera deixava passar. Quantas e quantas vezes, né, cara? Você vê diagnóstico pós-mortem ali, tipo, o paciente vai para autópsia. Absurdo. E aí você vai parar para pensar, você fala, pô, o cara tinha tudo para você pensar em excluir, né? Só que o lance é fazer o tal do top-down approach, né? Que a galera nem sempre faz o top-down approach aí, não foca tanto no que o doente precisa, né? Ô Paulinha, mas e aí, cara, como é que tá sendo a residência na FAMEMA aí? O Tambelli tá cuidando bem de você? Porque como professor da faculdade foi top, cara. Foi o cara que me arrastou para cá. Mas e como que tá a residência aí? Ai, tá sendo muito bom. A gente é a primeira turma, né? Eu, Gabriel, Matheus. Mas eu queria ser antes de abrir. Então eu trabalhei 1 ano com eles antes de começar a residência. Então eu fiz um R0, né? Digamos assim. E. Oi? Acho que o Calil tá testando o microfone dele aí. Eu tô fazendo a parte do merchandising aqui no Instagram para chamar o pessoal para live. Mas pode continuar aí falando, Paulinha, que você tá tocando um tema interessante que eu vou já chamar para cá para o bate-papo. Sim, e a residência tem sido muito legal. A gente passa por todos os cenários do hospital e acaba que a gente conhece o hospital, o serviço pré-hospitalar, e de uma forma ou de outra, isso foi mais um motivo para unir, né, os setores de emergência da cidade. Então a gente tem percebido um movimento bem legal, assim, sabe, de crescimento da medicina de emergência. A gente já tem os novos R1s, tem a Mari, o outro Gabriel e o Rodrigo, e são pessoas que pulsam, sabe? Igual os nossos chefes pulsam, que você conhece bem. Uhum. E pulsam emergência, então, tipo, a nossa equipe é muito, muito unida, eu sou puxa-saco para falar nesse sentido. De ser muito apaixonado, sabe? Então a gente põe coração em tudo que a gente está fazendo ali. Aí também ele e Melo também, eles ficam doidos. Mega empolgados com tudo. É bem legal, bem gostoso. Sou privilegiada. Muito, cara. Você não tem noção do quanto. Porque, assim, você ter o privilégio de nascer de um programa de residência médica, onde os preceptores já são emergencistas e já entendem as necessidades que a saúde pública brasileira e a saúde suplementar tem nesse profissional, cara, já fazem com que você seja moldada desde o começo para o que você precisa ser, sabe?
porque isso é uma coisa, né, cara, que não tem como ter controle, mas assim, aí tem a necessidade de fazer a especialidade crescer, tem muito programa de residência médica nascendo, mas não necessariamente esse programa ele nasce já com preceptoria de emergencistas, né? Eu mesmo, quando comecei, cara, não tinha nenhum preceptor emergencista. Meus preceptores eram todos ou intensivistas ou clínicos, alguns cirurgiões, né, que estavam ali preceptorando a gente no estágio de trauma ou de cirurgia. Então, assim, não necessariamente o cara tem claro o teu objetivo e por que ele tem que te treinar e para que ele tem que te treinar, né? Eu dei sorte aqui no Unicamp, cara, que tinha uma galera muito boa nesse sentido, sabe? Tipo, no meu estágio da GO, o chefe da GO, ele sabia muito claramente que, tipo, cara, você tem que aprender a fazer parto vaginal espontâneo, fazer muito bem. Se um dia você precisar auxiliar numa cesárea, se tiver, você vai ter que saber auxiliar, você tem que saber o que acontece nos planos, onde que corta, onde que costura, o que tem que fazer. Você tem que aprender a atender outras emergências, né? Atender uma pré-eclâmpsia adequadamente, você tem que saber atender uma gestante grave por qualquer descompensação clínica. Então, assim, tive um treinamento muito bom, porque era um cara que tinha muita clareza do que o emergencista precisava ter. Mas já tive outras áreas, que daí não vou logicamente falar, né? Que o cara olhava e falava assim, cara, esse procedimento aqui não é para você. Mas é um procedimento que hoje em dia eu faço no SAMU, entendeu? Então, assim, você ter o privilégio de ter uma galera que já sabe o que precisa te moldar é muito bom. Eu não sei como que tá, o Calil talvez saiba mais do que eu isso, mas a gente, tipo, nos Estados Unidos, cara, tem você tem eu esqueci o nome, mas assim, tem uma recomendação do número de procedimentos que o tem que fazer para ser considerado uma pessoa que tem expertise naquele procedimento, né? Alguns são só em vida real, alguns em treinamento, alguns consideram vida real e treinamento, né? Eu não sei se no Brasil a gente tem isso já estabelecido, eu acho que não, né? Ainda não. O que a gente tem é que saiu, inclusive, pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação, são as competências, né, ano a ano, até a Abramed participou, à época da elaboração, do que esperar do médico emergencista, né, oriundo da residência. Então, a gente não tem, assim, quantidade de procedimento e tudo, mas, por exemplo, a gente tem um protótipo de matriz curricular, né, desenhado, do que esperar ao final do R1, o que é que o cara tem que desenvolver, ao final do R2, ao final do R3, que já é um grande passo, né? Que vê aí que no mundo desenvolvido, tanto Reino Unido, Austrália, Estados Unidos, a gente já tem isso mais sedimentado do que esperar, né, do emergencista. E eu queria fazer um comentário aqui. Eu conheci a Paula, acho que a Paula era interna. Era interna. Foi no Congresso Sul-Brasileiro de Emergência em Porto Alegre, não foi isso, Paulo? Você estava com o Cambé lá, com o Melo. Meu quinto ano. Aí, quinto ano ainda, né? E ela já acompanhando ali o Melo, o Tambelli, e já apresentando uma paixão pela especialidade, sabe? Aí já tá na R2, né, Paula? Isso. E aí, quando a gente estava avaliando os vídeos, que esse é um dos motivos da Paula estar hoje aqui falando com vocês, quando a gente estava avaliando as aulas do nosso concurso para jovens talentos, além de a aula ter sido muito boa, queria te parabenizar, Paula, em público aqui. Obrigada. Tanto que, assim, ficou entre as 3 melhores, exceto a que ganhou, né? Então, assim, foi muito boa. É um tema que me prende, né? Eu tenho várias aulas sobre embolia pulmonar. Foi o primeiro artigo que eu li na residência, foi sobre embolia pulmonar, né? Uma das coisas, eu fui apresentado a ultrassom point of care pelo saudoso Elmo, né? Falando de embolia pulmonar, né? Então, assim, é um tema que me prende muito, principalmente porque, como você falou, é um tema que a gente consegue fazer muita diferença. E a intervenção no tempo oportuno vai fazer diferença. Mas também, por conta dos algoritmos serem assim, simples, objetivos, diretos, às vezes, muitas das vezes, te deixa passar a particularidade, a peculiaridade ali, tomar decisão. O Covid mostrou muita coisa para a gente em relação às câmaras direitas, ao tecido pulmonar. Então, gostei muito da tua aula.
Muito, muito mesmo. Parabéns. E Obrigada. a galera, eu acho que está ansiosa para ver isso, e você traduz muito o que a gente espera, o que são os jovens talentos em emergência. Uma pessoa que ali na faculdade já começou a enxergar especialistas, emergencistas, especialistas, ter contato desde a faculdade. A gente tem visto isso acontecendo com os R's que estão pelo Brasil, né, que já teve contato e, se encontrou na especialidade, começou a fazer residência, certeza vai ser uma difundidora da palavra daqui para frente, vamos dizer assim. Então, assim, antes da Paula começar a aula dele, que está sensacional, eu queria dar alguns recados, tá? Rapidinho, tá, Paula? Não vou tomar muito tempo. Não, fica tranquilo. Pessoal, primeiro recado é: compartilha o link dessa live no grupo do seu hospital, no grupo da residência, no grupo da faculdade, porque é um tema que é o que eu costumo dizer lá nos nossos cursos, pelo simples fato da gente estar reunido hoje falando sobre um tema tão relevante, alguma família, algum dia vai sorrir ao invés de chorar. Então, discutir isso hoje vai ser importante para a gente. Então, compartilhe esse link com a sua galera. Compartilha com os inimigos também. Tem aquele cara que você não gosta, não, vou mandar o link para ele perder um tempo da vida dele à noite. Né? Segunda coisa é, se você não garantiu ainda, tá? Não garantiu ainda sua vaga no ECME Experience, você está vivendo muito errado. Mas está muito errado mesmo, vivendo errado demais. Porque vai ser um evento espetacular. Falei na última live, as vagas estão acabando. O pessoal do VIP, então, veio já essa semana, veio falar comigo de novo ontem. Calil, é o cara que se inscreveu ontem de manhã, cara, o colega lá de Salvador, não sei se ele está vendo. Inclusive o Henrique de Salvador, falei o nome do cara, ó. Henrique de Salvador disse que ia ter sessão da residência lá hoje, não vai ter sessão da residência, ele está usando essa live como sessão da residência hoje lá, então eu queria mandar um abraço para o pessoal de Salvador, estiver vendo a gente aí, manifesta nos comentários. Animal. E o Henrique, Calil, o VIP não tem jeito mesmo. O cara, não, é porque a gente fala, a galera pensa que é papo de vendedor. Então, assim, os outros ingressos já estão esgotando também. Olha, ele falou aí, se apresentou. Um abraço, Henrique. Fera demais, galera de Salvador aí. Abraço meu R1, Nicolas. Seja bem-vindo, Nicolas, aqui com a gente. Nicolas também está em todas, hein, cara? Nicolas vai estar aqui com a gente? Nicolas já se inscreveu no ECME Experience. Se não se inscrever, tá vivendo errado. Já avisei ele aí. Tá vivendo errado demais, cara. Errado demais, sabe? Não, cara, eu tô conversando com o Eric sobre como que vai ser a parte de via aérea e tudo. Cara, vai ser muito animal, muito animal. E a galera do Pocos tá super animada também, cara. A galera do Pocos que tá vindo. Inclusive, acho que tem umas 2 ou 3 vagas ainda sobrando dos cursos de Pocos, né? Não sei se todo mundo tá ciente aí, galera, mas vai ter na véspera do evento, vai ter o TDAC com os americanos, vai estar o Eric Loring, vai estar o Paul Copperman e vai estar o Dale também, que é todos os 3 aí são chefes do Fellow de via aérea da Universidade da Califórnia, lá da UC Davis. Vai estar o Samuel Tate aqui também conosco, e ele, junto com o Ken Kelly, eles vão dar 2 cursos pré-congresso da ECME, que vai ser um curso de Focus, a gente vai falar aí ultrassom avançado, no Focus aí avançado, principalmente cardíaco e cardiovascular, né? E vai ter também um curso de bloqueio guiado por ultrassom, que a gente vai contar aí com a presença deles, e também vamos estar hospedado, vai estar hosteando aí o curso o Osmar Coleone, que vai estar conosco lá também. Então, assim, cara, imperdível. Eu vou te falar, eu vou tentar estar no TDAC de manhã, vou tentar dar um pulo no curso de Pocos à tarde, porque, cara, não dá para perder essa oportunidade. Você pegar os caras que são os chefes do Fellow, uma subespecialização em Pocos, e você ter a oportunidade de ver como que o cara faz um bloqueio, cara. Pô, e como que é no dia a dia deles, o que pode, o que não pode lá, e o que a gente pode translocar para cá ou não, né, cara? Porque hoje em dia, cara, a gente tá... Como a gente se destaca muito pela competência técnica dentro do departamento de emergência, cada vez a gente está sendo menos questionado em relação às nossas condutas, né, cara? E o bloqueio, ele é o que está faltando chegar mais forte dentro da emergência, né?
Eu fiquei em dúvida de qual participar e eu tô nos dois, não consegui decidir. Não, mas aí é bom, vai Também ter ele vai estar nos estágio. dois também. Também ele vai estar nos dois também. Inclusive, vai ter surpresa, eu vou dizer logo, vai ter surpresa pro Tambelli. Ele não sabe qual vai ser a surpresa, então mas ele já espera que eu dê surpresa para ele lá. Não, vai ter uma surpresa. Vai ter uma surpresa de leve. Então, vocês aí... Hamilton, compartilha o link aí no chat, porque, assim, no sério, não é papo de vendedor. As vagas estão acabando. Então, corre para garantir sua vaga. E o terceiro aviso é que semana que vem tem mais uma live, né? Isso, terça-feira que vem tem mais uma live do Esquenta. Então, Tem você mais já uma. deixa na sua agenda aí, 19h30, a gente vai ter mais uma live do Esquenta aqui. Sem mais delongas, Paulinha, seja muito bem-vinda. Muito, muito bem-vinda mesmo. Satisfação recebê-la. Você representa, com certeza, muitos residentes de medicina de emergência espalhados pelo país. Então, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer imenso, né, dividir esse espaço com pessoas que eu admiro tanto e poder representar, né, o nosso interior, que a gente tem bastante orgulho, né, Hamilton, nossa Marília, e poder falar com vocês sobre um assunto que a gente gosta tanto, né? Então, eu vou falar hoje com vocês sobre o espectro TEP e a tomada de decisão em doenças tempo-dependentes. Não estou conseguindo passar só. Sem dúvida, isso é influência da mente do Schubert. Se der alguma coisa errada, é o Schubert que está influenciando ali a distância. Lembrando que hoje é a melhor live que existe, porque ele não está aqui e você vai ter o espaço à vontade para falar aí. Fica à vontade. Exatamente. A primeira coisa que eu gostaria de ter ele, porque ele fez uma publicação incrível sobre isso hoje, inclusive. Saiu hoje, no dia 13 de maio. Eu falei assim, poxa, a gente vai fazer uma discussão super legal, né? Enfim. Da newsletter dele, né? Da newsletter dele. Exato! Ele adora. Exato. A primeira coisa que eu trouxe, então, é esse artigo, que é antigo, mas que é de propósito, um artigo publicado em 69, e ele traz o relato de 101 pacientes que morreram por embolia maciça. E o que é interessante aqui? Que 44 desses pacientes morreram na primeira hora. E isso traz a ideia de que existe uma hora dourada, né? Uma janela de oportunidade para a gente agir dentro do departamento de emergência. E aí eu trago esse artigo publicado na Chest em 95, em que menos de 1/3 dos casos são diagnosticados antes do óbito. E por que isso é importante, né? Importante no sentido de assustador, né? De preocupante. Foram 30 anos de avanço técnico, de avanço tecnológico, diagnóstico, e ainda assim a gente perde pelo menos 60% dos casos que morrem de TEP. Né? Sem diagnóstico, não é nem que a gente pôde intervir. E não dá para a gente falar que a gente deixa de investigar, né? Existe até uma sobre-investigação, já que temos uma taxa de verdadeiro positivo de 5%. O que significa isso? Para cada 100 dedímeros que eu solicito investigando TEP, 5 angiotomografias evidenciam de fato o diagnóstico. Então, procura-se bastante, mas o resultado é desproporcional à quantidade de pacientes que morrem sem esse diagnóstico. Entre 2008 e 2019, a gente teve uma importante redução de mortalidade. Mas aí eu questiono, essa redução de mortalidade é uma redução de fato ou foi um aumento de diagnóstico? Porque a gente aumentou a investigação, porque a gente melhorou o recurso diagnóstico, ou porque a gente está diagnosticando os pacientes que não chegam graves no departamento de emergência, né? Que é uma classe, é um grupo diferente de pacientes. E aí a gente tem que o diagnóstico de TEP é pautado em 3 pilares principais. Primeiro, a clínica, o dedímero, que a gente vai falar sobre os prós e os contras, e o exame de imagem. Dentro da clínica, a gente tem os scores, né? Então, o PERC, que a gente usa inicialmente para afastar o diagnóstico, se possível. Depois, o ELS e Genebra, para aproximar, né? Entender a probabilidade pré-teste. E a gente tem, no pilar dedímero, alguns prós e contras, né? Por ser uma ferramenta com uma sensibilidade muito alta
e uma especificidade baixa, né, um valor preditivo negativo muito bom, ele só vai ser bom se ele for usado por pessoa que entende a razão, né, que saiba fazer bom uso. E por que isso? Qualquer coisa pode aumentar o dedímero, e ele alterado pode não ter muita importância fora de um contexto. Se eu tenho o dedímero negativo, meu paciente tem uma baixa probabilidade de ter TEP. Mas hoje em dia ainda é questionável, né, dentro do departamento de emergência, levar isso em consideração no TEP de alto risco. Então tem que ser muito bem pensado e muito bem avaliado, se ele for solicitado, que faça bom uso, né? E dentro do exame de imagem, a gente tem que o padrão ouro é a angiotomografia de tórax, por ser um recurso acessível e mais rápido, né, dentro do departamento de emergência. Tendo feito o diagnóstico, a gente precisa fazer a estratificação de risco. Então, todo paciente sabidamente com TEP, ele vai ser classificado conforme a classe de PESE, né, que vai de 1 a 5. Essa escala vai predizer a mortalidade desse paciente em 30 dias e ela ajuda a nos orientar onde esse paciente pode ser tratado. Né, se ele pode receber o tratamento em domicílio, se ele pode receber o tratamento internado, mas em leito de enfermaria, ou se ele pode receber o tratamento em leito de UTI. E aí a gente chega no espectro TEP, né, em que fica mais claro quando a gente está atuando nos extremos, né, ou no baixo risco ou no alto risco. Agora, o meio é uma discussão que acho que vai ser o mais legal de hoje, né? Então, quando a gente está aqui no espectro de TEP de baixo risco, a gente está com os pacientes que são PESE 1 ou 2, né? São os pacientes que não têm disfunção de VD, não têm elevação de troponina, e esses pacientes podem receber o tratamento em domicílio. Inclusive, salvo as exceções, o paciente com insuficiência renal, lactante, gestante, eles podem receber o tratamento com um DOAC, que é de fácil administração, fácil controle. E por que isso é tão importante para nós dentro do departamento de emergência? É um paciente que vai de alta e, recebendo esse tipo de tratamento, ele tem ainda menos efeito adverso do que se ele tivesse internado. E no outro extremo, eu tenho o paciente de alto risco, que é aquele paciente que chega no departamento de emergência com um sinal de uma perfusão, hipotenso, sudoreico, cianótico, um paciente que chega desaturando, um paciente que é potencialmente grave, que chama a atenção dos nossos olhos, né? E aqui a gente tem que o POCUS é um divisor de águas, né? Por que isso? A gente vai procurar nesse paciente, lógico, né? Ele chega como um choque indiferenciado e a gente vai pesquisar por sinais de cor pulmonar agudo. Então, eu vou procurar para ver se tem aumento das câmaras direita, eu vou procurar pelo sinal de Macônio, pela redução do TAPSE, pela retificação do septo interventricular, pela regurgitação tricúspide, pela cava túrgida. Então, são todos sinais, né, de sobrecarga das câmaras direitas. E aí eu vou ter a intenção de responder duas perguntas. Na verdade, uma pergunta, somente duas respostas, né? Sim ou não. Meu paciente tem cor pulmonar agudo? Ou meu paciente não tem cor pulmonar agudo? Se ele não tem sinais de sobrecarga de câmara direita, eu preciso procurar outra causa para o choque. E por que isso? O TEP sem dilatação de VD não faz grande repercussão hemodinâmica, né? Então, se o paciente está chocado e ele não tem esses sinais, eu preciso pensar em outra causa. Agora, se sim, meu paciente tem sinais de cor pulmonar agudo, eu preciso tratar e tratar logo, né? A terapia de primeira linha para o TEP de alto risco é a fibrinólise sistêmica. E aqui o que é curioso e que pega é que só 30% desses pacientes que chegam relativamente instáveis recebem esse tipo de tratamento. E por que isso, né? Acredito que uma das primeiras coisas é que se faz pouco diagnóstico, né? A gente falou no começo da aula que 60% desses pacientes morrem sem o diagnóstico. A segunda coisa é que não é um diagnóstico fácil ou rápido de fazer se você não tiver o ultrassom à beira-leito, né? Então, infelizmente, é uma realidade que a gente vai mudar, mas vai mudar para o futuro. E segundo, que quando tem ultrassom, nem todo mundo tem a expertise de talvez fazer esse diagnóstico. E talvez também que alguns dos nossos pacientes, talvez até a maioria, exista possivelmente algum grau de contraindicação relativa, né, de risco ao sangramento.
e que possa impedir ou deixar o médico receoso de fazer essa prescrição. Tomar um golinho d'água. Então, nos pacientes de alto risco, é indiscutível. O tratamento é trombólise, né? Em alguns casos específicos, quando tem uma contraindicação absoluta, existe o recurso de embolectomia cirúrgica, da forma percutânea e de uma ECMO como uma ponte até o tratamento definitivo. Respira, Paulinha, respira. Eu tô passando na pediatria, não tem como não ficar doente. Isso é coisa do Schubert, certeza. Schubert tá botando o olho, certeza. Faz Conhece esse parte. safado, velho. Conhece esse safado, isso é coisa do Schubert, certeza. Botando o olho. Ele queria estar dando essa aula, né? Certeza. Nojento, cara. Esse cara é nojento. Eu não sei como é que vocês aguentam ele. Ele fez a newsletter porque ele falou assim, deixa eu fazer minha newsletter antes da aula. Foi. Ele avisou pra gente. Ele avisou. Avisou, vou aproveitar o tema e tal, não sei o que, eu vou soltar essa newsletter hoje de manhã. Então, ó, continuando. TEP de alto risco, eu vou fazer a trombólise. E aí, eu vou fazer em qual dose e em quanto tempo? Nos pacientes de alto risco, é um pouco mais claro. E a gente vai fazer uma subdivisão em 3 janelas, né, em 3 grandes grupos. O paciente que está parado, o paciente peri-PCR e o paciente que está muito estável. É aquele paciente que está muito ruim, mas ele não é considerado um peri-PCR. O que eu acho até um pouco subjetivo, né? Fica a minha crítica aqui. Mas no paciente em PCR, a prescrição é full dose, né? Então, 100 miligramas, um bolo de 50 miligramas. Se meu paciente não volta nos primeiros minutos da reanimação, eu posso refazer os 150 miligramas, ou se ele volta, eu vou terminar a administração de 100 miligramas em 2 horas. Há quem diga que existe alguma contraindicação. Se existir essa contraindicação relativa, eu posso fazer metade da dose. Então, bolos de 10 miligramas e 40 miligramas depois em 2 horas. Mas aqui eu questiono, né? É difícil falar em contraindicação quando o paciente está parado, né? As evidências são poucas e é difícil de trabalhar nesse cenário, né? Que a gente fala que é essa gray zone da medicina de emergência. Quando eu tenho um paciente que é periparada, pensa-se na administração da dose, half dose, né, a metade da dose, que é meio miligrama quilo, no máximo de 50 miligramas, que pode ser feito 10 miligramas em bolos, mais 40 miligramas em 2 horas. E eu tenho esse paciente que está muito instável, mas ele não está numa situação peri-PCR, que eu posso fazer a half dose, como a gente tinha comentado no peri-PCR, ou eu posso fazer a quarter dose, que é o que está emergindo e é uma ideia muito legal, mas que falta evidência ainda para comprovar o uso, que seria 25 miligramas em 6 horas. Em todos esses pacientes, evitar fluido, né? A menos que a hipovolemia seja uma coisa muito óbvia, mas é improvável que isso aconteça, né? E por quê? Aqui eu coloco aqui uma imagem que fala mais que 1000 palavras, né? E, lógico, evitar pressão positiva, a menos que a gente seja obrigada a agir, né? Então, a pressão positiva, ela diminui o retorno venoso, diminui o débito cardíaco, e é tudo que a gente não quer fazer nesse paciente nesse momento. Então, a menos que o nosso paciente esteja em insuficiência respiratória aguda, eu vou evitar a pressão positiva. E agora, o risco intermediário, né, que é a cereja do bolo da noite, que a gente vai conversar sobre esse grupo de paciente que é grande e diverso, e que ele é separado hoje em intermediário de alto risco e intermediário de baixo risco. E aqui a minha crítica, que esse artigo de 2024, ele separa esse grupo com um critério muito simples. Bom, pelo menos ao meu ver ignorante, é simples, né? Se o meu paciente tem uma troponina aumentada e disfunção de VD, ele está no alto risco. Se ele tem um ou outro, ele é baixo risco. Eu acho muito pouco para separar uma gama de pacientes que pode ter muitas diferenças e que pode ter uma condição clínica muito diferente. E aqui eu
coloco sobre um paciente que a gente atendeu recentemente. Foi no fim Paulinha, não semana sei se é só tava para eu mim e o aqui, mas Tamba, parece que você deu uma eu à noite, travada então aí. o paciente chegou comigo e o Tamba conduziu depois no dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Deu uma instabilizada aí. Calil, você tá falando com o microfone fechado. Acho que quando o vídeo tá rolando, tá dando uma travada. Aí quando pausou, ele... Aí rolou. Tenta de novo, Paulinha. Esse vídeo tá salvo aí ou tá Ele carregando na melhorou. internet? Vê. Agora sim. Tá salvo. Ixi. Não, acho que é o slide mesmo. Dá uma pausa no vídeo. Sugestão, dá uma pausa Vamos no sem vídeo. vídeo. Isso. Pronto. Vamos sem vídeo. Um paciente que a gente atendeu recentemente, no nosso fim de semana, né? Meu e do Tambelli. Eu tô de plantão à noite e ele de dia. Era um paciente que chegou com sinais inequívocos de cor pulmonar agudo. Era um paciente que tinha todos os fatores de risco possíveis, mas ele também tinha contraindicações relativas. Ele tinha o aumento da câmara direita, ele tinha, deixa eu pausar, tinha retificação do septo interventricular, que era visível no parasternal eixo longo, parasternal eixo curto. Ele tinha sinal de McConnell, ele tinha um aumento da proporção VD muito maior que o VE. Então, eram sinais inequívocos. Eu sabia que ele tinha TEP, e como ele estava ali limítrofe entre o alto risco e o intermediário alto risco, era um paciente que coçou minha mão, mas eu não prescrevi a trombólise dele, né? E aí eu vou falar um pouquinho depois sobre como a gente conduziu esse caso. E mais, a cereja do bolo desse caso. Ele tinha... fazendo uma adaptação da janela... Como eu não vou soltar o vídeo, mas fazendo uma adaptação da janela do parasternal eixo curto, era possível ver o trombo em trânsito. Tipo, o trombo estava ali no tronco da artéria pulmonar. Então, não tinha como não coçar a mão de alguém que estivesse responsável pelo departamento de emergência de prescrever o trombolítico. Eu queria tirar aquilo ali da mão, com a mão, né? E aí, a gente precisava... Eu cheguei num ponto em que eu precisava decidir, né? Eu precisava tomar uma decisão. Não fui capaz de fazer isso sozinha. O Tamba me ajudou no dia seguinte. E a gente acabou trombolizando ele com um quarto da dose. E um paciente que estava recebendo uma máscara não Reinalândia, 15 litros, estava até um pouco mais, estava quase em flush rate. Eu cheguei no outro dia, 12 horas depois, ele estava no catéter, sabe? E aí eu quero conversar sobre isso com vocês. Como que a gente vai tomar a decisão de trombolizar ou não trombolizar, né? Nessa gray zone. A gente tem esse estudo de 2014, o peito, em que foi feito aqui com dose cheia, né? Com 100 miligramas, que os pacientes que foram trombolizados, ele tem uma descompensação, menos descompensação hemodinâmica, menos mortalidade, mas que aumentou muito o risco de sangramento. Depois, em 2013, com o MOPET, foi feito, nesses pacientes do risco intermediário, um estudo com uma metade da dose, né, 50 miligramas em 2 horas. Não teve diferença de mortalidade, mas os pacientes tiveram muito menos hipertensão pulmonar que o grupo que só foi anticoagulado, né? É 57% contra 16%. E o sangramento não pode nem ser avaliado porque foi tão mínimo que não teve significância estatística para comparar. E aí a gente tem essa meta-análise de 2023 com 63 estudos que mostram que a disfunção de ventrículo direito aumenta a mortalidade a curto prazo. E quando a gente tem um VD maior que o VE, essa mortalidade é 5 vezes maior. E aí, o que a gente tem para o futuro, né? Diante disso e das inconsistências? Está rolando o peito 3, que é um braço, né, do peito e que faz-se com uma dose menor, né? Igual o Schubert publicou hoje no news dele, a gente não sabe do porquê 0,6 miligrama quilo em 15 minutos
comparado, tipo, aos 50 miligramas em 2 horas. Ainda não está claro, né? A gente não entendeu. Mas o que importa é que é uma dose menor, uma dose reduzida, e a gente espera que ele traga, né, uma justificativa, traga mais clareza sobre como a gente vai agir com esses pacientes. E aí eu deixo o questionamento final, tipo, de qual que é o nosso papel no departamento de emergência. Pronto. E aqui eu deixo o meu questionamento, né, do qual que é o nosso papel dentro do... Voltou? Voltou. E eu deixo aqui o meu questionamento sobre qual que é o nosso papel dentro do departamento de emergência, né? É só agir nesses pacientes que a gente vai evitar a morte, ou talvez definir também, tipo, como vai ser a qualidade de vida desses pacientes depois, né? E importante lembrar que às vezes a gente fica com medo dos riscos daquilo que a gente está prescrevendo, tipo, a gente fica com medo de sujar as nossas mãos de sangue, né? De fazer sangrar, de fazer o mal. Mas às vezes a gente não pensa que o ser omisso e o não agir também pode sujar nossas mãos de sangue, né? Também pode fazer mal. Então, a minha expectativa é que melhore, né? Que a gente tenha mais embasamento para o futuro e que a gente possa, né, oferecer o melhor para os nossos pacientes assim que possível. Muito obrigada e as referências. Muito legal, Paulinha. Aí você trouxe, no final da aula, trouxe uma discussão bem relevante e bem atual, tá, Paulinha? Gostei bastante dessa discussão sobre dose de trombólise, principalmente o timing da trombólise, tá? Muito tempo foi rotulado, né? Até se você for pegar o consenso da ARRA, que você mostrou, o último consenso da ARRA, e consenso da Sociedade Europeia de Cardiologia, de 2019, o ESC, publicado sobre embolia pulmonar, ele rotula muito a decisão de terapia fibrinolítica à instabilidade hemodinâmica, né? Só que a gente sabe que você usou a expressão espectro no TEP, né? A gente sabe que existe uma cadeia fisiopatológica da morte no TEP. Então, as coisas obrigatoriamente acontecem em uma sequência fisiopatológica conhecida hoje dessa doença. Uma das grandes vantagens é que a gente já conhece bem essa doença, conhecimento do acesso sedimentado. Você fez uma crítica ao intermediário alto-baixo sobre troponina, disfunção de VD, até porque o que acontece, né? O que acontece? Primeiro, o aumento pressórico, a sobrecarga pressórica de câmaras direitas, ela está na base fisiopatológica da doença. Secundário a isso, a gente vai ter inflamação, aumento do consumo de oxigênio, diminuição do débito cardíaco de ventrículo direito, e aí vai ter sofrimento da parede, isquemia da parede, e aí, secundária à isquemia da parede, a troponina vai positivar ali mais adiante. Então, na verdade, o que ele quer dizer aí nesse caminho entre baixo risco, intermediário baixo, intermediário alto, alto risco, na verdade é meio que uma linha do tempo. Tem paciente que interrompe ali no intermediário baixo, depende muito de qual você tentar conhecer em qual parte da linha do tempo seu paciente está. E aí também uma crítica que você fez aí, que eu faço muitas, também é o seguinte, beleza, o paciente está ali, eu tenho disfunção de VD, sinais de sofrimento da parede e tal, desse paciente tem sinais de sobrecarga pressórica de câmara direita aguda, mas não tenho ainda estabilidade hemodinâmica instalada, mas eu sei que vai ter já. Beleza, vou começar a anticoagular esse paciente. A anticoagulação não é mágica, não vai tirar esse trombão lá em 1 hora. Eu sei que o paciente vai evoluir, eu conheço a doença, eu sei que o paciente vai evoluir dessa maneira. Então, por que não trazer um pouco para mais precoce essa decisão de trombolizar esse paciente, sabe? Eu acho que esses estudos com doses diminuídas de trombolite talvez tragam um pouco mais de calma para a mente das pessoas, de poder serem mais liberais ao uso de terapia fibrina específica, né? Agora eu queria trazer uma discussão aqui, aproveitar, o Melo está aí na live, não sei se também ele está trocando fralda, você está aí na live também. Uma discussão que eu gosto muito hoje, e até estava comentando com a Milton, uma das coisas que eu uso bastante, que eu uso
que eu uso de rotina é observar aqui, beleza, qual o gradiente de regurgitação da tricúspide eu tenho instalado aqui nesse momento, como é que está meu tempo de aceleração da pulmonar, qual é o nível porra, Melo, me lembra o nome aí, qual o nível de inflexão da curva da aceleração pulmonar que eu tenho, qual a cisão da curva que eu tenho ali, talvez uma particularidade que me ajude a tomar a decisão de forma mais segura. Mas se estou vendo que aquele paciente, eu sei qual caminho ele vai seguir, se ele está descendo a ladeira, se ele não está instável hemodinamicamente agora, ele vai ficar já já. Então, por que não trazer essa decisão para um pouco mais cedo, sabe? E a gente vê que nesses pacientes de trombos venosos, né, TEP, TVP, o trombo ele é formado quase que exclusivamente por fator de coagulação. Então, não tem, diferente dos trombos arteriais, como AVC, oclusão arterial aguda, infarto que tem predomínio de plaqueta, né, que você aposta na antiagregação plaquetária e por aí. Aqui é fator de coagulação, né? Uma parada lá para dissolver aquele trombo, né, e anticoagular esse paciente. E eu acho Calil, Oi. Uma coisa muito importante disso, quando comparado, tipo, o trombo que tá ali no tronco da pulmonar, é que 100% da circulação com o trombolítico vai passar por ali, né? O que é diferente do infarto, do AVC, então tem uma tendência ao sangramento ser menor e a ser mais efetivo. E aí eu achei legal o questionamento que o Schubert fez hoje, foi que eu preciso de fato, né, sabendo disso, sabendo que a circulação vai passar 100% por ali, eu preciso gastar tanto recurso num catéter caro para entregar percutâneo? Tipo, se a gente fizer numa quarter dose em que o risco de sangramento é pequeno? Eu achei genial isso aí. E assim, quando você pega os estudos que comparam sobrevida, né? Todos os estudos que comparam sobrevida na trombólise, fazer uma comparação entre trombólise na síndrome coronariana aguda, trombólise no AVC, tá certo que o NINDS 2 do AVC não foi desenhado para prever mortalidade, e sim para prever melhor funcionalidade. Então, nem tem no estudo isso, não teve diferença de mortalidade. Mas quando você pega, se você for comparar, grosso modo, o impacto da trombólise no TEP, na síndrome coronariana aguda e no AVC, na trombólise é a doença em que fez mais diferença trombolizar o paciente, no TEP. É a patologia em que faz mais diferença você tomar a decisão de trombolizar esse paciente. Em alguns cortes, a mortalidade em comparação ao paciente que trombolizou e o que não trombolizou é até 5 vezes menor. Isso você não vê nas outras doenças, sabe? Então, assim, de fato, o impacto da trombólise, ele é grande nessa doença, cara. E é por isso que a gente perde o time, às vezes, né? Perde o time, às vezes, dessa decisão de trombolizar, e o diagnóstico de TEP é feito na necrópsia. Depois, óbvio, porque evolui rápido mesmo esse paciente. É muito difícil se identificar numa fase precoce, né? Cara, o Renato colocou que o melhor score é o score de Realmente. É o LLS, né, cara? O LLS score não tem erro. Se você olhou para o paciente e pensou, cara, LS score positivo, vamos embora. Mas eu vou te falar, cara, assim, a gente vê que é uma prática muito arraigada a gente associar a trombólise no TEP somente à instabilidade hemodinâmica e muitas vezes o doente indo para o tubo e não sendo trombolizado, sendo que o doente, na maioria das vezes, piora se ele não colapsa quando ele vai para o tubo ao invés de ser trombolizado, né, cara? Então, assim, esse tempo eu até peguei um caso aqui que eu até falei para os caras, falei, cara, eu nunca achei um caso que eu falasse foi a conduta correta, o cara ter entubado um TEP e não ter trombolizado ele antes. Porque o paciente ele não responde bem, o tubo não agrega nada, você entubar o paciente não agrega nada, só vai fazer pressão positiva, só vai piorar o quadro do paciente. Então, assim, a trombólise, ela tem que ser, a gente está caminhando para um rumo onde a trombólise está ficando um pouco mais liberal e sendo mais abertamente discutida no TEP, né, cara? Agora, o grande desafio é a tomada de decisão, e acho que isso é muito por conta do próprio peito, né? Que a galera fica aí se sangrar e agora, mas assim, o benefício da trombólise supera em muito o risco do sangramento, né, cara? Então, assim, o ultrassom que eu tenho, cara, ele é um V-Scan Extend.
Então, assim, ele não dá para fazer cálculo de nada, mas, cara, eu já trombolizei uns 4 TEP já aí, baseado só no POX, que o cara tava instável demais para ir para tomo, entendeu? E teve um caso, cara, que até não sei se o Adriel tá aqui na live. Eu e o Adriel vimos esse caso lá no hospital que a gente trabalhava. Cara, o maior ventrículo direito que eu já vi na minha vida. Falou, cara, vamos trombolizar, que essa paciente aqui precisa ser trombolizada. Cara, atrasou um pouco, porque era pandemia, tava tendo um monte de caso, a galera, tipo, perdeu o timing ali. Cara, quando voltou ali para entrar agudamente naquele caso, cara, o paciente já estava mega instável, já estava com todas as disfunções orgânicas instaladas. Aí você perdeu o timing também. Uma coisa que a gente não fala muito assim, a gente fala a hora de ouro no TEP, mas diferente da dissecção, eu não sei, vocês me corrijam se eu estiver errado, tá? Na dissecção, por exemplo, de aorta, você vê lá, a cada 1 hora você aumenta 10% a mortalidade desse caso. No TEP a gente não tem isso medido ainda, né? Depois que você passou dali do diagnóstico agudo ali, quão tempo sensível é essa doença? Mas é muito visível que o paciente deteriora muito rápido na sua cara, né? Sim. Uma coisa Agora, legal também. Opa. não, pode falar, Paulo. Eu tenho um Uma comentário coisa, depois. uma coisa legal também, Hamilton, sobre essa questão do tempo, é tanto no agir rápido quando necessário, mas também sobre o saber não agir quando não é o ideal. Né? Eu lembro que a gente fez uma discussão, nossas reuniões de residência, as últimas têm sido com base nos casos que não deram certo, porque a gente aprende muito com esses casos. Né? Da onde será que também ele tirou essa ideia? Dos casos que não deram certo. E um dos casos, a imagem, a queixa dela, era uma mulher jovem, o início dos sintomas era mais ou menos 14 dias. E aí, esse foi o centro da nossa discussão. Se não for de fato um corpo pulmonar agudo em que o trombolítico haja, né, que ele tem efeito, esse paciente talvez pode aumentar muito o risco de sangramento sem trazer um benefício de fato, né, ali no caso. Então, o saber agir no tempo certo, rápido quando necessário, mas também pontuar quando não agir, né, quando não fazer, então, colocar o pé atrás. Você não trombolizaram essa paciente 14 dias? Trombolizou e ela sangrou. Sangrou? Eu já trombolizei um paciente de 14 dias, mas ele ficou só filé. Agora eu quero Sangrou trazer o quê, isso aqui. Paula? Sangrou o quê? Oi? Sangrou o quê? Hemorragia alveolar, fez hemoptise maciça. Caramba, cara. A gente teve uma discussão, foi aqui que a gente teve uma discussão sobre hemoptise volumosa no paciente com TEP. Foi aqui, Hamilton. Foi quando eu dei aula de hemoptise. De hemoptise, quando você deu aula de hemoptise. Quando eu dei aula de hemoptise, porque uma das recomendações no caso da hemoptise, você fazer todo o tratamento, mesmo que você suspeite de TEP, você faz todo o tratamento da hemoptise ali, né? Uhum. Eu quero trazer duas situações aqui. Eu quero trazer 2 situações que aconteceram comigo, tá? 2 situações que aconteceram comigo. Deixa eu só fazer um merchan antes de você falar aí. Claro, com certeza. O Tambelli tá fazendo essa aí de vocês discutirem os casos que deram errado, porque isso, cara, é a aula dele no ECME Experience. Uma das sessões que a gente vai ter vai chamar Pitfalls. E a ideia é a gente discutir coisas que a gente acredita veementemente vai para cima, mas no fim das contas dá errado. E o tema do Tambelli é Quando o Pocos me enganou. Então, no TEP assim, já me enganou 2 vezes. Então, tipo, cara, muito legal ele estar fazendo isso na discussão da residência, porque isso leva uma aprendizagem muito significativa, né, cara? Muito. Cara, tem sido muito legal. Na época da pandemia, o que acontece? Eu atendi um paciente, cara, que botei ultrassom e tinha sobrecarga de câmara direita, sobrecarga aguda de câmara direita, que é uma coisa que eu gosto de discutir muito hoje também, como diferenciar sobrecarga aguda de crônica de ventrículo direito. Isso é extremamente relevante, tá? Para essa tomada de decisão. Por quê? Pandemia, ultrassom no peito, sobrecarga aguda de câmara direita, paciente chocado, gravemente hipoxêmico, macônio positivo, não tive dúvida, papoquei o trombolítico. Papoquei alteplase. Aí o que acontece? Papoquei alteplase,
tubo. Levei para Anjotomo, não demorou muito. Cara, lisa, Anjotomo. Esse paciente. Aí eu, caramba, que merda é essa? Botei, fiz ultrassom depois da trombose, mesma coisa. Sobrecarga zona de câmara direita e tudo, não sei o quê. Aí o que acontece? Eu vi, e não foi pouco, na pandemia, também atendi muita gente na pandemia, acho que como todo mundo aqui que já trabalhava, foi para o front atender muita gente. Covid, por ser uma doença endotelial, você tinha um aumento difuso na pressão em câmara direita, sabe? Então, eu trombolizei esse paciente e depois fiquei pensando assim, caramba. E assim, não era nada, mas também não sangrou nada, porque o trombolítico, ok. Mas assim, era só do Covid. E outra coisa que, então assim, nesse caso tinha sinais, exatamente. Pronto, eu ia chegar nessa parte aí, ó. O Melo comentou. Na pandemia teve muito VDzão, que era PIP alta e resistência pulmonar alta, comprometimento paraquimatoso. Então, muita atenção, muito cuidado com o paciente com pulmão de SARA, muito cuidado, porque você tem um aumento da inflamação endotelial, né? E outra paciente com... Porque, assim, o sistema venoso, em que tem pulmão, câmaras direitas e todo o sistema venoso, via cava superior, via cava inferior, funciona como sistema de vasos comunicantes lá da física. E é um sistema muito complacente. O sistema venoso é um sistema muito complacente. Então, dilata com facilidade mesmo. Qualquer sobrecarga pressórica ali vai dilatar com facilidade. Muito cuidado com isso, tá? Então, muita atenção. Seja cuidado com o VD grande nessa situação. E também na parada. Já trombolizei paciente com VD grande na parada, que não era TEP, a parada. Voltou o paciente, mas tipo, não era TEP. Porque o que acontece? Principalmente dependendo, às vezes, você começa a reanimar um paciente. O paciente tem estase venosa. Você está ali jogando volume, às vezes você começa a reanimar e começa a jogar volume ali. Às vezes a enfermeira vai pegar ali uma jugular externa, então é um acesso de porção cervical, já tinha uma subclave, uma jugular interna ali. E o que acontece? No pulmão ali, tem nada no pulmão do paciente ali, pouquíssima troca gasosa, alguma coisa, pouquíssimo ali. Então, eu tenho uma zona de alta pressão pulmonar, realmente ali na parada, seja por estase sanguínea mesmo. Então, o que acontece? Quando você começa a jogar volume ali, vai acumulando, retendo no VD. Normalmente, o ultrassom não está ali na sua mão no começo da parada. Quando chega o ultrassom, botei o ultrassom no peito da paciente, VDzão, trombólise. E nem dúvida. 50 miligramas aqui. Opa! Muito cuidado com VD grande na parada. E muito cuidado com VD grande em pacientes que já estejam em ventilação pulmonar mecânica com parâmetros altos ou que tenham uma doença endotelial pulmonar ou parenquimatose pulmonar que cause aumento de pressão. Então, são duas situações em que o POX me enganou, que não me engana mais. Mas, assim, serviu de muito aprendizado para mim mesmo, sabe? Foi bem interessante essa avaliação do VD. Sou apaixonado hoje por avaliação do VD. Mas, Calil, o que é que você mais gosta no POX? Avaliação do VD. É o que eu mais gosto de estudar, fornece um bocado de informação que vai além do ventrículo esquerdo. Muito massa, cara. Eu acho que assim, ó, caminhando para 55 minutos já da live. Boa live hoje, ó. Acho que vamos ver se tem alguma dúvida, algum comentário aí. Enquanto a galera tem um delayzinho pequeno de uns 20 segundos aí, enquanto a galera pensa nos comentários, queria mandar um abraço novamente, o pessoal da residência de Marília que está aí, o pessoal daqui da residência do Ceará, um abraço meus residentes, um abraço pessoal de Salvador aí, ó. Hamilton já deu a dica, Salvador Campinas é pertinho, não, Hamilton? Vou direto, maroto. E vou direto, pô, suave. Quinta-feira, feriadão, vão imprensar, já me disseram aqui que na residência aí aí de Salvador, vão imprensar sexta vai ECME Experience, sexta e sábado, vamos embora. Então, já pega o rumo, né? Vai ser muito massa, cara, não dá para perder. A gente, cara, e falando sobre a questão do POCUS, né, cara, a gente vai ter uma aula dentro do ECME Experience, que vai ser POCUS e avaliação hemodinâmica. Como eu faço?
vai ser só o Samuel Tate que vai dar essa aula, que é o chefe do Fellow de Ultrassom Point of Care da Universidade da Califórnia. Então, assim, galera, só isso. Bem tranquilo. Não vai ser só um dos caras que mais estuda o assunto aí e vai trazer para a gente como ele faz no dia a dia ali, como que ele atua para utilizar o POCUS para fazer a avaliação hemodinâmica do paciente. Além disso, a gente vai ter a aula do Tambelli falando sobre quando o POCUS me enganou, né? E também falando de POCUS, vai ter uma aula também, como eu faço, do Osmar Coleone, onde vai falar sobre bloqueio no departamento de emergência guiado por ultrassom. Então, assim, cara, temos vários momentos que a gente vai discutir o POCUS, que é um tema que a gente está falando bastante hoje, né? E o TEP, ele entra fatalmente nisso. Existem vários outros cenários onde o POCUS pode nos ajudar, né? Mas o TEP é mais um deles. E, cara, quem tiver no evento vai ter oportunidade aí imperdível de estar com esses caras aí, que são as referências que a gente tem brasileiras e internacionais, para a gente poder discutir a fundo, coisa de especialista mesmo, a aplicação do ultrassom point of care, os pacientes que são desafiadores da gente manejar no departamento de emergência, os pacientes que nos enganam, né? Então, cara, assim, tá realmente imperdível, não dá para ficar de fora, galera. O chefe aí liberou, ó, o Francisco falou que o chefe já vai liberar. Cara, e outra, tem mais uma coisa, pessoal. O evento, ele é um evento agora chancelado aí, um evento que está contando com apoio institucional da Abramed São Paulo. Então, é um evento que sim tem o apoio institucional da Abramed São Paulo e a gente passa a ser aí um evento oficial dentro do calendário da nossa associação. Então, estamos dentro aí, galera. É um evento, com certeza vai ser um evento de impacto aí, Brasil, Estado de São Paulo, para estar aqui conosco. Está quase chegando aí, falta 40 dias. Em breve vamos estar todo mundo reunido aqui. E o lugar vai ser muito fera, né, cara? O lugar vai ser uma magia diferente. Marília vai em peso. Vai ser massa, cara, vai ser massa. Só não posso lembrar dos meus tempos de coqueirão. Sabe, né, Calil, que eu fundei uma república em Marília que chama República Coqueirão, existe até hoje. Tu já me contou essa história aí. Até hoje. Quando alguém fala que me conhece de Marília, eu já penso, rapaz, até que ponto? Bom demais, fez história. Galera, acho que é assim, Paulinho, obrigado, viu, Paula? Obrigado mais uma vez, obrigado por ter participado do nosso concurso, obrigado por ter compartilhado hoje um pouco desse tema com a gente, com a galera que está aqui assistindo, tema extremamente relevante, e obrigado por confiar, acreditar e disseminar a palavra da medicina de emergência, né? É muito bom ter pessoas muito, muito mais jovens do que eu acreditando nesse projeto, assim, depois de hoje, esse ano, setembro, né, vou completar 10 anos do anúncio do reconhecimento da especialidade no Brasil, dia 16 de setembro, e é muito bom ver florescendo aí pelo país, focando em todos os cantos do país, no interior do país, interior dos estados, nas grandes capitais, entusiasta da medicina de emergência. Isso deixa a gente confiante que a especialidade vai ter um futuro brilhante. Tratar da área é difícil, é muito difícil nossa especialidade. A gente trabalha em condições de superlotação em grande parte dos hospitais, né? Então, as condições não são fáceis. Então, eu falo, tenho conversado muito com os residentes aqui, não me engane, diga assim, ó, não vai ser fácil. Assim como nenhuma especialidade médica é fácil. Tudo tem sua ponta de dificuldade. A gente deve escolher o nosso difícil. Então, é uma vantagem, por exemplo, a gente sai da residência e tem um monte de lugar para trampar. Isso é uma vantagem. Sim. Diferente, por exemplo, quem vai fazer uma especialidade de consultório, você tem que subir uma montanha até ter um consultório, seu tempo de ascensão na carreira, até chegar no platô, é muito mais demorado do que o da medicina de emergência, por exemplo, né? Então, e se a gente tiver de boa com isso, se você que é residente tiver de boa com isso, ok, vai ser maravilhoso. Então, obrigado por tudo, obrigado pela sua dedicação, a gente vê o brilho no seu olhar quando você fala sobre tema de emergência, deixa a gente muito feliz. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso, imenso estar aqui com vocês, igual o Calil mesmo lembrou, tipo, eu fui interna
vocês foram minha referência lá atrás, né? Coisa de 4, 5 anos, falei assim, nossa, um dia eu quero ser um pouquinho do que eles são. E hoje estar aqui com vocês, eu falei para os meus chefes assim, não tem nem roupa para esse evento. Então eu fiquei muito feliz mesmo com o convite. Obrigada por vocês darem oportunidade para outras pessoas falarem. Achei que isso foi muito legal, muito diferente e motiva, né, a gente que está começando agora. Obrigada por tudo. Muito legal e não vejo a hora de poder estar com vocês lá em Campinas. Muito legal, Paulinha. Obrigado, cara. Obrigado, galera, de vocês estarem aqui até agora. Já passamos aí da 1 hora de live. Semana que vem tem mais. Vamos estar de novo aqui. E acompanha a gente aí no Instagram, compartilha a live. E, galera, estão acabando as vagas. Quem ficar de fora, ficou. O VIP já acabou faz tempo. Está acabando as vagas do pacote Basic. Então, corram aí. E quem quiser ainda tem vaga para os cursos de ultrassom point of care que vão acontecer pré-congresso. E a gente já abriu as inscrições para o TDAC com os gringos aí. O TDAC que vai ser em inglês. Com o time da UC Davis também. Galera, vamos lá. Medicina de emergência tem muita coisa. E a gente está muito feliz de estar podendo promover esse evento e reunir todos vocês aqui. A maior força nossa, o maior respiro nosso, é a gente estar unido. Então, assim, cara, vai ser muito, muito legal estar todo mundo reunido aqui, para todo mundo ter um gás para voltar para suas casas e aplicar o melhor cuidado que o paciente precisa no pior dia da vida dele. Obrigado, Paulinha. Obrigado, Calil. Valeu, Obrigada. Pessoal. Abraço. Abraço, até mais. Até terça que vem. Até. Valeu, galera.